Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa palestra pela internet, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Que vai dar início à nossa atividade desta quinta-feira, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando. Possamos receber na noite de hoje tudo aquilo que viemos buscar na nossa casa. Que ao final do trabalho possamos também levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos para aqueles que tiverem, para que todos também recebam esse auxílio e esse amparo da espiritualidade amiga. Iniciando então a nossa atividade da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo mais uma vez a nossa companheira Isabela Leon para fazer a palestra para a gente. Bom, boa noite, todos bem nessa quinta de feriado? Tema de hoje é uma passagem do Evangelho, que é a porta estreita, né? Então eu retirei alguns trechos do Evangelho, a gente vai fazer a leitura, mas a gente vai mais fazer a reflexão por fora do que é essa passagem, tá? Então, quando a gente fala de porta estreita, né, a gente pensa na porta estreita, né? Então, o que é uma porta estreita? É literalmente um espacinho menorzinho, né? Sabe aquelas casas antigas que tinha a passagenzinha do cachorro? A portinha mais estreita. Enquanto que a porta larga, que também se refere à passagem, já é aquela mais fácil, né? Como que a gente passa por uma porta estreita? Como que a gente passa por uma porta larga? Pode passar 1, 2, correndo, tanto faz, a gente não tem que tomar atenção, né? A porta estreita talvez exija que a gente vire um pouquinho mais de lado, ou que a gente tenha mais atenção, será que vai bater em alguma coisa, né? Enquanto que a porta larga, você só vai, porque você sabe que vai passar, né? É larga, todo mundo passa. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente vai estar falando do capítulo 18, em que fala muitos são chamados, poucos os escolhidos, e ele começa com um versículo de Mateus, em que ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então, nessa passagem, Jesus já começa a desenhar para a gente o que ele quer dizer com essa comparação, né? O que é a porta estreita, o que é a porta larga. A gente precisa lembrar que Jesus traz para a gente as coisas muito desenhadas, né? Jesus, no seu infinito amor, ele não traz as coisas. A gente às vezes lê parábolas, lê passagens e fala, nossa, que difícil de entender. Mas, às vezes, pelo contrário, ele está esmiuçando aquilo para falar, olha, é dessa forma, como se ele estivesse desenhando para a gente. Ele está usando recursos educacionais mesmo, porque Jesus é um mestre verdadeiro. Então, ele começa a desenhar que chama a gente, faz um convite, né? Quando a gente faz qualquer interpretação bíblica, é muito importante que a gente também veja os verbos utilizados. É uma coisa estranha, né? Falar assim, nossa, o que é isso? É aula de língua portuguesa. Mas não, porque olhar o verbo e como ele está sendo colocado, a gente consegue trazer a fundo qual que era o sentido de Jesus ali. Então, como que começa essa passagem? Ela começa, entrai. Entrai. Exatamente, é como se Jesus já estivesse aqui só ali fazendo entrai. Ao mesmo tempo que ele convida, ele também, não vou usar a palavra ordem, mas dá esse chamamento, né? Entrai. Então, assim,
o que ele demonstra aqui? Que ele quer todos. Percebe? Entrai. Ele também convida, por quê? Porque o convite, porque a gente tem que fazer o esforço, né? Depois ele desenha isso. Mas, ao mesmo tempo que é um convite, é demonstrando também a vontade dele, de que todos estão sendo chamados. Então, entrai pela porta estreita. E aí ele já dá a direção. Qual que é o caminho? A estreita, não tem dúvida. Qual que é a porta para entrar? Estreita. Tá larga, tá estreita? É estreita. Tá escrito, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Pronto. Por que ele fala entrai pela estreita, então? Porque logo em seguida ele fala, a larga, que vai se demonstrar muito mais vezes, é a da perdição. Essa é a larga. Enquanto que estreita é a porta que apertado o caminho leva para a vida. Que vida que ele fala aqui? A vida eterna. A vida eterna. E por que ele faz a referência à vida eterna aqui? Porque a larga é a vida do mundo. E é isso que ele está querendo representar pra gente. A vida que vai mais se apresentar, que é a vida que muitas vezes a gente se apega e acaba enxergando somente ela, que é a corpórea, é a larga. Muitas vezes vai se apresentar muito mais pra gente. Enquanto que a estreita, que é a porta da vida eterna, ela não se apresenta tanto. Porque ela é da vida eterna. A gente precisa ir atrás. Ela é de difícil acesso. O quão poucos são os que acertam com ela. Quão poucos. Ou seja, ele começa chamando todos. Todos. Sem exceção. Mas ele termina explicando. Nem todos conseguem encontrar essa porta. Nem todos. Mas só essa leva à vida. A verdadeira vida. Que é a vida eterna. A vida eterna. O que a gente vê aqui é um fragmento, uma fração. É a vida eterna, o todo que ele se refere. E aí, Lucas também, né, uma outra paralelo dessa passagem, tem um complemento em que ele fala: Senhor, são poucos então os que se salvam? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Então, olha só, não só a larga se apresenta mais, a estreita é de difícil acesso, mas que também aqueles que estiverem tentando encontrar a estreita não encontrarão. Ele está afirmando pra gente. Ele está afirmando. Ou seja, ainda que a gente queira tentar encontrá-la, não significa que a gente vai encontrá-la. Por que é de difícil acesso? Não é que quando ele fala, aí a gente tem que volta lá no convite dele, no entrai. Não é que o convite é para poucos. Não é que o convite é restrito. É que para passar pela porta, exige que a gente sabe aquele negócio, se vire nos 30? Para tentar passar. E aí, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. A gente tem que estar de acordo para passar por essa porta, porque essa é a porta da vida eterna. Jesus alerta, muitos buscarão entrar, mas não poderão. Os que ficaram de fora dirão, comemos e bebemos em tua presença. A quem ensinaste nas nossas praças? A resposta será, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, nem todos que falam em meu nome estão comigo. Nem todos que se dizem ser de mim vêm para mim. É isso que ele está querendo dizer. Que é o quê? O que a gente vê repetidamente. Falsos profetas. Eu posso ser uma falsa profeta se eu vier aqui e falar todas as coisas que eu estudei e fazer tudo diferente daqui para fora. Sou eu essa pessoa. Essa pessoa que fala, que diz sentar à sua presença, beber à sua presença, mas que não é conhecida. Porque não é verdadeiramente. Porque Jesus já nos fala que o que importa é em espírito. O que o espírito reflete? O que o espírito carrega? É isso. Então, quando fala-se de porta larga e de porta estreita, a gente consegue desenvolver em muitos patamares. A gente pode falar de porta larga como a questão material.
né? O foco excessivo em materialidade, ou seja, eu quero só uma casa, eu quero só um carro, eu quero só conquistas de bens materiais. Isso é a porta larga. É a porta larga. É esquecer de onde somos e se dedicar a algo que é passageiro, que é este mundo corpóreo, que a gente assume temporariamente. Isso é a porta larga. A gente pode falar que a porta larga é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É a mesma coisa. É esquecer quem somos no fundo, da vida eterna, e focar somente naquilo que a gente vê do agora. Não é o egoísmo algo do agora? Por exemplo, eu quero ter razão. Por que você quer ter razão? Agora. A razão você vai carregar? Na próxima encarnação, você vai nascer, a primeira coisa que a criança vai falar foi: lá na minha briga em 1800, eu tinha razão. É isso que a gente carrega? Então por que você quer ter razão? Para alimentar o orgulho do agora. É essa visão restrita de que a porta larga proporciona mais. Mais. E esse mais pode ser das mais diversas formas. Das mais diversas formas. E a porta larga, foi como Jesus falou, pode ser para aqueles que estão em seu nome, mas não em sua presença verdadeira. Não em vivência. E essa é a diferença de quando a gente vê no Evangelho a gente ser chamado de verdadeiros espíritas. A gente ser chamado de aqueles que foram chamados, os trabalhadores da última hora. Essa é a diferença. Porque estar na presença do Cristo não significa viver Cristo. Não significa. Não significa. Alguém que não é cristão, eu afirmo, pode vivenciar mais Cristo do que um cristão. Sim, pode. Porque o que Cristo trouxe não se atrela à religião, se atrela a uma vivência, se atrela à moralidade que você carrega. É isso. Então, uma pessoa que é budista pode sim ter morais mais cristãs do que um cristão. Sim. Não é restrito a quem é cristão, porque isso diz sobre moral, sobre que virtudes, que valores você transparece. Então, ser cristão é só se considerar cristão. Ah, quem você crê? Cristo. E aí a gente tem das mais diversas religiões que creem em Cristo. Quem você crê? Cristo. Isso é ser cristão. Ponto final. Viver Cristo não está atrelado a uma religião. Viver Cristo é uma verdadeira vivência contínua de valores, de moral. É como Paulo diz, né? Como Paulo faz a sua transformação, em que ele deixa o homem velho para caminhar para o homem novo. Um homem que Paulo escreve em suas cartas que já é vazio de si e se preencheu completamente com os princípios de Cristo. Isso é o que Jesus fala aqui. Muitos que comem e bebem comigo vão procurar a porta estreita e não encontrarão, não vão passar. Por quê? Porque não diz respeito sobre isso. Não é sobre isso, é sobre você viver. É o que eu sempre falo. A doutrina nossa, principalmente, a doutrina espírita, é uma doutrina viva. É uma doutrina que se vive verdadeiramente. Então, quando o Evangelho fala os verdadeiros espíritas, quem são os verdadeiros espíritas? É quem vive verdadeiramente. Por quê? A gente vê, primeiro, toda a história de Cristo no Novo Testamento. Depois a gente vem com o Espiritismo trazendo mais, aqui uma passagem do Evangelho, mais informação ainda sobre o que o Cristo já trazia. Para que isso? Em vão? Para a gente ler como um conto de Chapeuzinho Vermelho? Não é uma história que a gente fecha o livro e acabou, né? Guarda, arquiva. Ah, uma boa história, tem uma moral. Não. É uma coisa que a gente sai daqui recarregado para da porta para fora passar a viver. Passar a viver. E isso não significa que, pronto, saí da palestra, agora eu quero ir para a porta estreita. Vou passar e vou viver agora que nem uma borboleta, voando livre, leve, solto. Não. Muito pelo contrário. Isso significa que a gente vai sair da palestra e a gente vai ser testado. Porque a gente vive num planeta de... Como que é o nome do nosso planeta? Provas
e expiações. Como que a gente aprende, então? Através de provas e expiações. Então, não. Caminhar com Cristo é o que a gente, tem essa dificuldade. Jesus fala pra gente, toma a sua cruz. Ou seja, quer caminhar comigo? Primeira coisa, toma a sua cruz. Ele não nega o sofrimento, então. Ele tá falando, pega a sua cruz. Você vai andar comigo, mas carrega ela. E vai comigo. Ou seja, vai continuar existindo. Mas a forma como a gente vive, a forma como a gente passa, o que a gente enxerga, como que a gente quer vivenciar aquilo é diferente. É diferente. Passa-se para outro rumo. Essa é a diferença. É isso que ele fala aqui. Então, por que a porta é estreita? Quando a gente fala, então, de porta larga e de porta estreita, o paralelo, a diferença entre elas. A porta larga são as nossas inclinações. É claro que, como eu falei, não é muito mais fácil querer brigar por ter razão do que abdicar e trabalhar dentro de si o orgulho, por exemplo? Porque a gente já está no conforto de, eu sou assim, eu tendo a ser assim, e eu fico naquilo. Mas trabalhar essas más inclinações que a gente carrega é difícil. Porque é olhar para dentro de si e falar, nossa, eu não tenho só coisas boas, Eu tenho coisas que não são legais, que eu preciso trabalhar. E mais, abrir mão dessas coisas. Porque ainda a gente carrega um ego ferido, Eu não aceito isso. Eu não quero. Por que eu vou ver tantas coisas acontecendo ao redor no mundo e eu tenho que ser diferente? Porque é assim. Como eu falei, Jesus disse, tome a sua cruz. Não vai deixar de existir o sofrimento. E muito pelo contrário, vamos pensar em quem caminhou verdadeiramente com Cristo? Vamos lá. Pensar nos primeiros ali do lado. Vamos para Pedro? Mais famoso? Pedro. Como que Pedro morre? Crucificado de ponta cabeça. Crucificado de ponta cabeça. Por quê? Porque era cristão. Pedro é considerado pela Igreja Católica o primeiro papa da história. Por ter vivido a vida, ali com Cristo logo depois, toda a sua vivência. Pedro não deixa, mesmo caminhando com Jesus, não deixa suas más inclinações assim do dia para a noite. A gente vê passagens de Pedro sendo muito Pedro, enquanto ele caminhava com Jesus, Pedro nos seus impulsos, Pedro bravo, Pedro brigalhão, Pedro do jeito que a gente conhece. Mas Pedro é uma representatividade gigantesca de como é caminhar com Jesus. Foi convocado por ele, sentou-se à mesa com ele. E pede para ser crucificado de ponta cabeça porque não queria morrer como Jesus, crucificado de assim. Na sua humildade. Falou, não, eu não vou ser crucificado igual o meu mestre. Me torna de ponta cabeça. Mas ele morre com uma dor muito forte, Crucificado. Por que isso? Martirizado por ser seguidor do Cristo. Verdadeiro. É claro que a gente não está mais em uma época hoje em que os cristãos... não vou falar isso porque existe martírio ainda sobre cristãos, mas eu estou dizendo que o testemunho, para se tornar, para que o cristianismo se aumentasse, se fosse disseminado, não é mais o martírio. A gente vem de uma época lá, quando começou, em que o martírio era a maior representação para que o cristianismo se disseminasse para as pessoas, Hoje já não. Mas hoje a gente ainda tem, vamos dizer assim, mortes de cruz ao contrário, fortes. Como? Todo mundo está fazendo uma coisa e você vai caminhar com outra. E você vai ser insuportável. Nossa, ficar falando de Jesus no meio do trabalho? Que coisa horrível de fazer. Nossa, ficar falando de Jesus no meio da reunião com a família, credo? Por que fazer um negócio desse? Você vai ser olhado com maus olhos por muitas pessoas. Porque, de novo, a gente vive em um planeta que ainda tem algumas tendências em que o mal se vê bastante. E que o bem é difícil, Então, se a gente liga o noticiário, o que a gente vê? Difícil ver alguém falando uma coisa boa. É difícil. A maldade hoje é muito mais presente aos nossos olhos do que a bondade. Então, somos nós os que estarão fazendo diferentes. Por isso que seremos nós os reconhecidos por Cristo. A partir do momento em que nós formos os diferentes. Vivenciar Cristo não é sair por aí o tempo inteiro sendo aquela pessoa que vai falar isso pode, isso não pode, isso pode. Não, isso não é.
Isso é pegar aquelas histórias do Antigo Testamento. Vivenciar Cristo é dentro do seu interior, de tal forma que o seu exterior passa a falar, opa, mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa. Tá tudo desmoronando, mas você tá como? Numa oração, numa vibração, numa resiliência. Isso é o que eu tô falando hoje, são as nossas provas. É olhar para um mundo em que fala que brigar é bom, que violência é legal, que resolver as coisas no bate-boca é ótimo, e falar, não, o silêncio prevalece. Não, um abraço é um conforto. Percebe? Eu não estou falando uma coisa que é distante dos nossos olhos. A gente pode pensar, muitas vezes, dentro da nossa casa. Vamos longe, vamos perto mesmo, porque o Espiritismo já fala, né? Casa, pra gente, maior escola que a gente tem. Escolhidos. Vamos dentro da nossa casa. Como que é dentro da nossa casa? Será que a gente não acorda do avesso, já não briga com alguém, alguém pensou diferente, já brigou também, e sai palavrão de um lado e palavrão do outro? Essa é a porta estreita. Esse é o caminhar. Por isso que a porta é estreita, porque são tantas coisas que a gente pode olhar que a porta larga deixa como? Ah, enorme. Não precisa olhar nada, é enorme. Mas a estreita você vai... Opa, peraí. Vai mudando. Então, a vivência para se chegar à porta estreita não é algo que se muda assim, como eu falei. Ah, então agora, né, amanhã já somos todos que entrarão pela porta estreita. Não. Por isso que Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade da reencarnação. Para que a gente tente, diversas vezes, ir desenvolvendo, né, aprimorando o nosso espírito nas vivências do Cristo. Agora, vamos pensar nessa encarnação, que é que a gente está. A gente está nesse patamar? Essa é a reflexão, porque a dádiva de estar encarnado é essa. Não é encarnação, como diz o Evangelho, uma finalidade para que o espírito evolua? Então, estamos todos aqui, pela graça do Pai, podendo experimentar uma nova experiência em um corpo, ao qual muitas vezes, né, pode ser que tenhamos pedidos muitas das coisas. E se não pedimos também, todas, com toda certeza, vendo o que é necessário ao nosso espírito, né? Porque é reflexo do amor de Deus, ser misericordioso com a nossa necessidade espiritual. E fazemos o que com isso? Esse presentão que está na nossa mão. O que a gente faz? A gente pode pegar e falar, deixa para a próxima. Ou a gente pode agora começar a afunilar o caminhozinho para passar pela porta estreita, que é o convite. Entrai. Mas precisa caminhar para a porta estreita. Esse é o caminho. Por isso que Jesus fala, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando a gente lembra, quem assistiu o filme do Nosso Lar, o Nosso Lar agora vai lançar o 3, então é o 2. Nosso Lar 2, em que a gente tem aquele médium que veio, né, pelo convite, né, realmente, de ser um trabalhador de uma casa em que ele iria fazer psicografias, e ao longo dessa encarnação, quando ele vem, ele se perde nas paixões mundanas, passa, né, pelo orgulho exacerbado, pelo aquele ego inflado, ele passa a fazer coisas que desviam do caminho, né, com a mediunidade dele, né, salvo engano, uma das coisas é cobrar pelo serviço, enfim, eu acho que até manipular as pessoas, eu consigo, né, uma psicografia para você, umas coisas assim, eu não me lembro ao certo. Então, assim, era uma oportunidade de uma encarnação que ele se perdeu. Ou seja, um chamado, mas não um escolhido. Porque teve a oportunidade. Que grande missão vir como médium de psicografia numa casa espírita. Que grande missão! Você foi chamado para psicografar nessa casa espírita. Mas quando vem, pelo livre-arbítrio, não reconhece. Que é o que a gente pode fazer. Não, nem todos têm essas missões
que são, né, externas, assim, vamos dizer, que como São Francisco, por exemplo, que vem e fica conhecido e faz para todos. Mas a nossa própria encarnação é a nossa missão. Nossa missão com a família, né? Ser um pai, ser uma mãe é uma missão. Receber um espírito. Ser um filho, olhar para o seu pai, para sua mãe, depois, né, na idade, quando chega de outra forma. Tantas coisas, o trabalho muitas vezes, a gente vê, às vezes o trabalho, eu faço porque sim, mas quantos de nós não trabalhamos diretamente com outras pessoas o tempo inteiro? Podendo ali, né, ver aquilo de outra forma. Às vezes a gente trabalha com pessoas e faz aquilo, sabe, é só mais um. Mas é mais um que tá vindo carregando alguma coisa, e o outro vem carregando outra coisa. E a gente não sabe o que se passa, né? Então a gente acha que grandes coisas, mas não. Professores, enfermeiros, que estão ali o tempo inteiro, a gente tem esse olhar. Quando a gente vai ser, por exemplo, atendido em uma clínica, poxa, se você é a pessoa que está no secretariado ali, você pode olhar para aquela pessoa com outros olhos, aquela que sentou, porque a razão pela qual a pessoa foi consultar aquele médico são as mais diversas. Ou pela qual foi fazer aquele exame, o que está passando? Será que é um diagnóstico que ele está preocupado? A gente não sabe. Então a gente tem que passar a olhar o outro. Eu não sei porque você saiu da sua casa hoje. Eu não sei o que você carrega. Então eu não tenho o porquê de estar o tempo inteiro mergulhada nesse oceano que a gente está vivendo agora, de automático, de raiva, de ai, nossa, todo mundo com pressa, né? A gente está o tempo inteiro com pressa. Não, vamos olhar o outro como a gente quer ser olhado. Todos nós aqui, eu sempre falo isso. Para que um de nós evolua, todos nós temos que evoluir. Todos nós. Sabe por quê? Porque hoje a gente está no planeta de provas e expiações, certo? Só que para esse planeta evoluir, porque ele já está caminhando, a gente já sabe disso, ou caminhar junto, ou não caminhar e ir para um planeta direcionado, ou até mesmo, né, dar um salto além, muitas vezes. Mas sabe o que acontece? Muitos desses que dão um salto além, sabe o que eles fazem? Eles voltam. Eles voltam para ajudar. Porque não basta eu evoluir. Todos precisamos evoluir juntos. E aí, por isso que a gente tem, por exemplo, um Cristo planetário aqui conosco, que não é deste planeta. Que não é deste planeta. Porque Jesus é muito mais evoluído do que o planeta está. Que vem em pura missão. Em pura missão. Para quê? Para a gente evoluir também. Não é isso o reflexo do amor de Deus? Ou seja, não adianta. Por isso que a gente precisa olhar para o outro e olhar e falar, não, também tem um espírito ali evoluindo. Eu não sei o que se passa. E assim a gente vai, porque de alguma forma ou de outra, se a gente caminhar um pouquinho mais, talvez sejamos nós os missionários a voltar e falar, não, vamos tentar de novo, vamos ajudar esse pessoal que ficou, e a gente vai. E a gente vê tantos espíritos que vieram com missões, né, de ajuda dentro do planeta. Olha Chico. Olha Chico. Tentar fazer com que a gente dê nossos passinhos também. Então a gente, foi o que eu falei bastante agora, né? A gente sabe que o planeta hoje, ele tá em um momento de provas e expiações, mas que ele caminha, né? Como tudo dentro do universo evoluindo, caminha para que seja um planeta de regeneração. E a reflexão que nos bate ali a porta todos os dias é se a gente também está caminhando junto. Né? Que foi o que eu falei, com o que a gente faz com a nossa encarnação neste momento agora. Neste momento, o que a gente faz com a nossa encarnação. Também, Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade de mais de uma existência, como eu também comentei, as reencarnações, a oportunidade de mais de uma vez poder melhorar, poder se regenerar, poder corrigir, poder vir com entes muitas vezes próximos que a gente tem conflito, porque exatamente para tentar novamente, para tentar, às vezes muitas vezes a gente olha para aquela situação e fala, não dá para resolver, é péssimo, aquela pessoa não tem condição. Mas e se é aquela pessoa que a gente veio e falou, deixa eu tentar de novo? Deixa eu nascer de novo com ela?
a gente vai esquecendo, né? O véu do esquecimento. Mas enxergar isso como uma oportunidade. Deus, ele não condena ninguém. E isso é muito importante da gente sempre lembrar. O Espiritismo fala isso no Livro dos Espíritos, quando a gente fala, porque, né, pode alguém vamos usar essa expressão, né, não tá assim, se livrar do sofrimento, e ele diz que a gente poderia. Há certas coisas que a gente precisa vivenciar por necessidade do espírito, mas há certas coisas que a gente pode se desviar também pelo que o nosso espírito está fazendo. Assim como há correções. Por exemplo, o que eu falei no filme do Nosso Lar 2, quem viu percebe que o médium deixa de fazer o necessário, mas a espiritualidade que está trabalhando vai contornando de tal forma que venham outros espíritos amparar aquela casa. Porque a espiritualidade está o tempo inteiro em sintonia, trabalhando, né? O tempo inteiro. O que a gente não vê, o que os olhos nossos, matéria, não estão enxergando agora, é que existe uma corrente de espíritos trabalhando em nome do Cristo planetário, de Jesus, do nosso governador. Uma corrente de espíritos que estão a todo tempo, tentando fazer com que a justiça divina prevaleça. Tentando fazer com que nós possamos vivenciar a cada dia mais também Jesus, além dos nossos mentores, né, dos espíritos que estão conosco. Tantos espíritos que vibram por nós depois do desencarne também ficam ali conosco. A justiça divina está o tempo inteiro, mas nós sempre devemos fazer o exercício da reflexão. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, salvo engano, é a pergunta 919, eu não me lembro. É feita uma pergunta e logo embaixo vem a reflexão de Santo Agostinho, né, falando sobre o que ele fazia para que ele fosse um espírito melhor. E Santo Agostinho diz que ao final do dia ele refletia. Ele deitava, sentava e refletia. Refletia tudo que foi feito naquele dia. E esse era o exercício dele, de ver durante aquele dia quais faltas que ele cometeu, aonde que ele poderia melhorar, que é algo que nos falta hoje, né? Pela pressa, pela automatização, por achar que tudo virou normal, nos falta essa percepção. Onde eu estou? Né? Onde eu estou em relação ao todo, em relação à evolução? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Que falta que eu cometi? Eu fui maldoso com alguém? Eu poderia ter feito algo que eu não fiz? Né? A omissão também. Às vezes a gente deixa de fazer. Eu poderia ter feito algo? Eu olhei para alguém e me passou despercebido? Eu deixei de ver a necessidade de alguém? Tudo isso. E claro, né, dentro de tudo que a gente tem, nosso maior amparo são as máximas de Cristo. Nosso maior amparo está em todo o seu ensinamento. Tudo que ele trouxe, tudo que ele viveu, né? Porque ele não é somente palavras, ele é uma palavra viva, porque ele vive aquilo que ele prega e ele traz como exemplo a sua própria vivência, é para nós um guia de evolução, né? Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A quem que a gente deve olhar? A Jesus. Sempre a Jesus, porque é nele que a gente encontra todas as respostas para que a gente possa ser os que bebem com ele, os que comem com ele, mas que estão na presença dele, sim, e entram pela porta estreita, sim, também. Então, para a gente finalizar, a porta estreita é essa que vai exigir esforço, renúncia àquilo que a gente carrega de más paixões e perseverança. Como eu falei, não é sair daqui e encontrar já, né, a leveza de ser um ser evoluído. Não, muito pelo contrário. É sair e, como Jesus falou, tomar a sua cruz a todo dia, a todo instante. É viver realmente, mas viver com perseverança. Com perseverança. Porque a gente está caminhando. Então, sim, o sofrimento vai bater a porta, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Sim, as dificuldades serão enfrentadas. Sim, tudo vai ser, né, aquela pessoa difícil vai continuar sendo difícil, não é porque você veio para o centro espírita que ela parou de ser difícil. Aquela situação difícil também vai ser difícil. Mas a forma muda a partir do momento que a gente se esvazia das más inclinações e se preenche das máximas de Jesus Cristo, a partir do momento que a gente faz a renúncia para se conectar com a porta estreita.
Então, o único caminho que leva à vida e aqueles que persistirem, mesmo sendo os últimos, então, para o mundo, né, a gente vai ser os últimos, porque o mundo vai olhar e falar, isso está errado, não é assim que funciona, mas os primeiros no reino de Deus, né? E que muitas vezes podemos ser nós os primeiros que chegarmos e voltarmos para ajudar esses que achavam que nós éramos os últimos. Bom, fazer a nossa vibração final. Agradecidos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome em mais uma noite. Graças te damos por estas palavras que nos trouxestes em Teu Evangelho. Agradecemos pelo acalento, pelo amparo fraternal e pela oportunidade de estarmos aqui, não somente reunidos em Teu nome, mas também sendo chamados para trabalhar, para vivenciar o Mestre Jesus. Que possamos sair daqui hoje no sentido carregados, no sentido fortalecidos, para que possamos enfrentar tudo aquilo que esta encarnação nos traz, com um olhar de oportunidade, um olhar de gratidão, conseguindo ver, enxergar, nos elevar à sabedoria divina, aos ensinamentos de Jesus, para que possamos refletir como espíritos nossa condição de servos do Pai. Que sejamos nós aqueles que amparam o próximo, aqueles que conduzem este planeta a enxergar o bem, aqueles que trabalham incessantemente em nome do Pai e aqueles que carregam consigo o reflexo de Cristo. Que estas vibrações, este momento de paz, encontrem nossas casas, nossos lares, aqueles que habitam, os animaizinhos, e que essas bênçãos se estendam para todo o nosso planeta. Que assim seja.